Aleluia. Nós saudamos todos aqui nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Vamos ler apenas o versículo 20. Em reverência à palavra do Senhor, eu convido a igreja a estar de pé. Apocalipse 3, versículo 20. A palavra nos fala assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nos abençoe aqui, que a palavra do Senhor venha ser um entendimento profundo para todos nós, para assim estarmos preparados para esse momento que antecede a volta de Jesus. Suplicamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele, quando ministrava ali a palavra, ele falou por diversas vezes em parábolas, usou de figuras, sentido figurativo, falou de portas, de muitas coisas, para trazer um entendimento preciso para todos os ouvintes, para que pudessem entender acerca de uma vida eterna. Que o entendimento da humanidade era assim: nascia, crescia, morria, parecia que tudo se findava. Mas todo o objetivo era mostrar ao homem que, além de tudo isso desta vida, há um viver eterno, um viver com Deus. Então, tudo que precisou fazer, o Senhor fez para que todos nós pudéssemos ter essa bênção na nossa vida. E para isso acontecer foi preciso duas portas, era necessário duas portas se abrir. A primeira porta, Jesus, a porta da salvação. Essa porta que abriu e está aberta, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas vai ter vida eterna. Mas o segredo é passar por essa porta que já está aberta, está à disposição. Por isso que ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei, encontrarei descanso para as vossas almas. E assim, Jesus é convidando. A porta ainda está aberta, vai chegar um momento que a porta vai fechar. Não foi assim com a parábola das 10 virgens? 5 delas estavam preparadas, entendeu aquilo que foi um ensinamento, colocou em prática. Quando chegou o momento ali, a porta se abriu, estava aberta, elas passaram pela porta. As outras 5 não conseguiram passar pela porta porque já havia fechado a porta. Vai chegar um momento que a porta vai fechar. Quando a igreja for arrebatada, aí a porta fecha. O Espírito Santo não vai estar aqui mais presente. Então, todo o agir de Deus foi para esse entendimento. Então, para que se concluísse a bênção, era necessário a outra porta se abrir. Porque a porta que Deus precisou abrir foi aberta. Agora, há uma outra porta que o Senhor, Ele não vai abrir, porque essa porta aqui, no sentido aqui figurativo, é a porta do nosso coração. É por isso que na mensagem aqui ele fala assim: ó, eis que estou à porta e bato. O bater aqui, irmãos, na porta, é aqui, ó, é os louvores que está sendo entoado, é um toque na nossa porta, é a mensagem, é o toque na porta do nosso coração. Por quê? Porque o desejo do Senhor é entrar na nossa vida, fazer parte da nossa vida, viver na nossa vida, mudar a nossa vida. Então, para isso acontecer é necessário a gente abrir a porta.
Mas o primeiro passo é você ouvir, né? É você ouvir, ó. O texto que nós lemos aqui, ó. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir, o primeiro passo é você ouvir. Às vezes, diante de tantas coisas, né, a gente fala que a nossa mente ela é a sede de todos os conflitos. Às vezes, tantas coisas vêm à nossa mente. Às vezes, alguém está do nosso lado falando de Jesus, a palavra está sendo ministrada, falando da salvação, os louvores revelados, direcionando o homem para aquilo que é a salvação da alma. Às vezes, a pessoa não consegue ouvir. E o Senhor ainda deixa na mensagem aqui, mas em outras partes aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por quê? Porque o Espírito Santo está o tempo todo nos alertando, falando da eternidade, da salvação da nossa alma. Mas como é que está a vida de cada um de nós? Como é que eu estou, né, em tudo isso que Deus está me ensinando, está me alertando? Será que a porta já foi aberta? Será que foi aberta a porta do meu coração? Será que Jesus já está vivendo na minha vida? Porque Paulo, quando ele entendeu isso, ele declarou ali nas suas cartas, dizendo assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando você abre essa porta, você dá lugar para o Espírito Santo entrar na sua vida, fazer parte da sua vida, aí vai haver uma mudança extraordinária. Aí tudo muda na vida do ser humano. Você se torna uma pessoa diferente. E isso é um testemunho para uma multidão de pessoas, que as pessoas elas vão ver e vão falar assim: olha, aquela pessoa mudou. Aquela pessoa ela não é mais aquela pessoa que nós conhecemos um tempo atrás. Hoje ela é diferente, ela está mudada. Por quê? Porque ela cedeu, ela deu lugar, ela abriu a porta, deixou o Espírito Santo entrar e houve uma mudança, houve uma transformação na vida dela. Porque quando Deus entra na nossa vida, aí muda mesmo. Há uma mudança. Por quê? Porque Ele é um Deus onisciente, Ele conhece tudo, Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe da sua dor, da sua necessidade, Ele sabe tudo. Então, se você der um lugar para Ele entrar na sua vida, Ele vai agir em seu favor. Ele sabe o que você está precisando, Ele vai agir. E Ele é um Deus onipresente, já está presente no seu coração. E o melhor que Ele é um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Aquilo que o homem diz para você: aqui não tem jeito, isso aqui é impossível, Deus dá um toque ali, coloca a mão e tudo se transforma, tudo se resolve. Se nós pararmos aqui para contar o que Deus tem feito conosco, até onde nós estamos, nós vamos ficar aqui um bom tempo contando as experiências que foi extraordinária do que Deus fez na nossa vida. Mudança total. E quando você tem essa experiência de Deus, de Jesus na sua vida, você não troca por nada. Pode vir o que vier. Quando estiver surgindo aqueles levantes contra você, aquelas batalhas, né, aqueles não, você pode entender que é porque Jesus está morando aqui na sua vida. E essas situações elas vão surgir para tirar de você o maior bem. Mas você, na sabedoria do Espírito Santo, você vai discernindo e você vai glorificando o Senhor, e todas essas coisas elas vão passar. Ontem foi sexta-feira, passou sexta-feira com o seu mal, ficou para trás. Hoje nós estamos aqui vivendo outro dia, esse dia também vai passar. E todas essas coisas vão passando, elas vão ficando para trás e nós vamos ficando de pé, firme, caminhando, glorificando o Senhor, vivendo o maior bem da nossa vida, que é a salvação da nossa alma, né? Sendo grato a Deus a tudo, glória a Deus porque eu estou aqui, nós estamos aqui, né? Porque nós abrimos a porta, Jesus entrou, está na nossa vida, está cuidando de nós podemos deitar, dormir, acordar, sem medo nenhum, porque Deus aqui está cuidando de cada um de nós. Isso é que importa para nós, né? Isso é o verdadeiro sentido da vida, isso que faz você ficar alegre, independente de qual for a situação. Você fala assim: olha, ainda que alguém não goste de mim, que alguém reclame de mim, mas Deus me ama, Deus gosta de mim, Ele está cuidando de mim, que coisa boa, né? Você ter alguém que pode tudo, gostar de você, amar você, quem ama vai cuidar melhor. E isso é o motivo de nós glorificarmos a Deus, irmãos, porque é algo glorioso. Então, essa experiência é que nos faz fortes em todo momento da nossa vida.
porque Jesus, Ele é o tudo da nossa vida. Amém? Diante do que Senhor, dessa mensagem aqui, as coisas elas não vêm por um acaso. O irmão falou assim, ó, o Senhor tinha me mostrado essa palavra hoje, para hoje. Então é algo que é profético, não é algo que é de nós mesmos, mas é aquilo que é do Espírito Santo. O Senhor que conhece a necessidade de cada um, Ele traz uma palavra para falar com você. Isso é o toque do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E hoje o Senhor mostrou no dom espiritual acerca de um varão que tudo que foi preciso para a solução da sua vida, o Senhor colocou à disposição dele. Está aqui das tuas mãos. O que você precisa é só usar as mãos e fazer isso aqui girar para que os benefícios sejam alcançados. Mas aquele varão, ele tentou por várias vezes e não conseguiu. Aí quando foi verificar, isso foi um dom espiritual, viu, irmãos? O Senhor mostrou. Quando foi verificar por que ele não estava conseguindo dar continuidade naquele trabalho, foi visto que havia pedaços de madeira, casca de madeira e pedaços de madeira naquela máquina, naquele material. Então chegava um anjo e dizia, olha, é preciso você tirar tudo isso aí para que as coisas funcionem bem. Ele falou assim, mas não tem alguém que possa tirar isso aqui não? Aí o anjo dizia para ele, você falou assim, não, só você que pode tirar. É você que tem que tirar. Então, qual o teor profético para nós aqui, irmãos? O Senhor mostrou aqui, o Senhor está mostrando aqui para nós, está confirmando na palavra, no dom espiritual, que tudo que Ele precisou fazer por nós já foi feito. Deus quer agir na nossa vida em todos os momentos. Mas às vezes tem alguma coisinha tão pequena que às vezes impede o Espírito Santo de entrar na sua vida, no seu coração e agir. Às vezes está uma casquinha lá pequena. Aí o que é que nós temos que fazer? É tirar. Isso aqui é igual a porta que é só você que tem que abrir. O Senhor não vai abrir, o Senhor não vai fazer aquilo que você pode fazer. Já pensou você ficar lá sentado no sofá da sua casa lá? Senhor, manda para mim aí isso aqui que eu estou precisando. O Senhor manda um anjo lá, leva lá para o meu servo. Está precisando lá. Senhor, estou precisando disso. Senhor, leva lá porque... Não. O Senhor sabe da condição de cada um de nós. Então, o que às vezes impede Deus de operar são coisas que estão em nós mesmos, que precisam ser tiradas, para que o Espírito Santo entre na nossa vida e faz uma festa, Tudo se faz novo, tudo se resolve. Mas aqui é diante do dom que o Senhor mostrou. O Senhor tem uma bênção para esse varão. Você precisa dar lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Senhor, o que eu tenho que fazer? Ora, o Senhor, que o Senhor vai falar com você e as coisas vão resolver. Porque quando Ele mostra aqui, é porque Ele sabe. Ele é onisciente, Ele sabe o que precisa ser mudado. Às vezes alguma coisa que eu penso que está certo pode estar errado. Mas o Espírito Santo, Ele vai testificar para você. Amém? Vamos adorar o nosso Deus?